Olá, eu me chamo Elias Fernandes, sou professor no Instituto Federal do Amazonas, campus São Gabriel da Cachoeira, e vou apresentar no 17º Congresso Nacional de Meio Ambiente o trabalho Produção Agroecológica de Alface a partir de um sistema de aquaponia. Introdução. A aquaponia ela é um sistema de produção de alimentos onde existe uma interação entre os organismos aquáticos que estão sendo cultivados e os organismos vegetais que estão sendo produzidos, de forma que haja benefícios mútuos nesse sistema. Ou seja, os resíduos metabólicos liberados pelos peixes, eles servirão de nutrientes para as plantas que estarão sendo cultivadas. O objetivo do nosso trabalho é realizar o cultivo de alface a partir de um sistema aquapônico agroecológico. Metodologia. Esse trabalho ele foi desenvolvido no Instituto Federal do Amazonas, no campus de São Gabriel da Cachoeira, no período de agosto de 2017 a julho de 2018. Então, inicialmente foi feita uma solicitação para que os alunos dos primeiros anos de agropecuária eles pudessem doar garrafas PET, que seria as estruturas hidropônicas que nós iríamos construir. Nós iríamos testar uma estrutura hidropônica construída a partir de garrafas PET, justamente para baratear o custo dessa produção. E aí conseguimos essas garrafas e transformamos elas em estruturas hidropônicas para o cultivo desse alface. Então, o sistema hidropônico que nós utilizamos foi o NFT, onde a água do cultivo dos peixes ela é a solução nutritiva que foi utilizada para o cultivo das plantas, nesse sistema de recirculação de água. Na densidade de estocagem desses peixes, nós utilizamos 10 peixes por 0,5 metros cúbicos de água. Então, na figura 1, vocês podem observar a estrutura hidropônica que foi construída e também os alfaces já sendo cultivados. Então, dentre os principais resultados que nós observamos foi que a utilização de garrafas PET, principalmente essas verdinhas, que eu não vou citar a marca, se mostraram viáveis para a produção de alface, considerando a estrutura hidropônica que foi construída. Então, durante 30 dias de cultivo, o que foi que nós observamos? Que a fitomassa fresca da planta apresentou valores de 9,32 gramas, a fitomassa fresca da raiz em torno de 2,18 gramas, a fitomassa fresca do talo foi de 0,82, já a fitomassa fresca das folhas foi de 5,72. Com relação à qualidade da água nesse sistema, o oxigênio dissolvido ficou em torno de 4,86 mg por litro, o pH em torno de 7,8, a temperatura em torno de 27,4, os sólidos totais dissolvidos em torno de 0,093 mg por litro e a condutividade elétrica em torno de 0,182 milisiemens por centímetro. Então, além do sistema que nós construímos ser barato em termos de redução dos custos de produção, a pesquisa ela demonstrou que a aquaponia pode ser utilizada para a produção de alface no município, tendo em vista os objetivos que nós atingimos, né, que foi produzir alface nesse sistema, e também não existem relatos que demonstrem a produção de alface nesse sistema em São Gabriel da Cachoeira. Além disso, no município, o vegetal ele é cultivado a partir de práticas extensivas. Então, isso é uma nova ferramenta que pode estar sendo utilizada pelo produtor rural, pelo agricultor, para a produção dessa hortaliça no município.
Então, como principais conclusões, nós verificamos que a aquaponia é um sistema viável para ser estabelecido em médias e pequenas propriedades, assim como pode ser instalado em escolas, contribuindo para a oferta de alimentos saudáveis na merenda escolar. Como agradecimento, agradeço ao Instituto Federal do Amazonas, a Pró-Reitoria de Pesquisa e também agradecemos a oportunidade de estar divulgando esse trabalho nesse importante evento. Obrigado. Olá, eu me chamo Lucas Gonçalves Queiroz, eu sou doutor em Ciências pelo Departamento de Biotecnologia da Escola de Engenharia de Lorena, da Universidade de São Paulo, e eu vou apresentar o trabalho intitulado Efeitos Tóxicos causados pelo inseticida neonicotinoide imidacloprido sobre dafinídeos. Bom, o imidacloprido ele é um agrotóxico amplamente utilizado em todo o mundo. O uso dele, o intenso uso desse agrotóxico está associado à sua especificidade, uma vez que esse organismo atua diretamente sobre o sistema nervoso dos insetos, e principalmente por ele poder ser utilizado em uma ampla variedade de culturas e também pela capacidade de eliminar um grande número de pragas. E isso fez com que esse inseticida tenha se tornado o inseticida mais utilizado em todo o mundo. Devido à sua ampla utilização, esse composto tem sido detectado em diferentes compartimentos do ambiente natural, em especial em ambientes de água doce ao redor do mundo, como rios e lagos, em baixas concentrações. Porém, surgiu aí a necessidade da gente tentar entender ou tentar compreender como esse composto pode atuar sobre os organismos aquáticos. Então, por esse motivo, o presente trabalho ele teve por objetivo avaliar os efeitos tóxicos agudos causados pelo inseticida imidacloprido sobre indivíduos da espécie Daphne similis, através de experimento combinatório de diferentes concentrações e tempo de exposição. Bom, os testes de toxicidade foram realizados utilizando o Daphne similis, que é esse crustáceo aquático, e nós utilizamos o produto comercial Galeão. Esse produto ele possui imidacloprido em sua composição, 70% do ingrediente ativo de imidacloprido. E os testes seguiram um método estabelecido pela normativa NBR 2713 de 2016. Os testes foram realizados a partir de diferentes concentrações de imidacloprido, que foram definidas em ensaios preliminares. Para cada concentração, foram utilizados 20 organismos, os quais foram divididos em 4 recipientes contendo 5 organismos cada. Após o início do teste, a mortalidade e a imobilidade foi observada nos tempos de 24 e 48 horas. E o efeito agudo ele foi determinado a partir do teste Fischer e a CS50, que é a concentração efetiva a 50% dos organismos, foi determinada a partir da análise de produtos. Quanto aos resultados, a gente conseguiu observar efeito tóxico sobre Daphne similis nas concentrações a partir de 50 mg por litro após 24 horas de exposição e em concentrações acima de 12,5 mg por litro após 48 horas de exposição. Durante todos os testes que foram realizados em triplicata, nós não observamos a mortalidade no grupo controle e também nenhum efípio foi observado em nenhum dos tratamentos, tanto no controle quanto nos tratamentos contendo o imidacloprido. Esses critérios foram utilizados foram um dos critérios utilizados para validar os testes. A CS50, que é a concentração efetiva a 50% da população, foi determinada em 29,44 mg por litro. Esse valor, quando comparado a outras espécies de Daphne que também foram utilizadas para avaliar a toxicidade do imidacloprido, demonstra que a Daphne similis ela tem uma sensibilidade maior a esse composto. Aqui nesse gráfico a gente consegue observar melhor os efeitos tóxicos que nós observamos. Então, após 24 horas,
a gente consegue observar efeito tóxico somente nas concentrações acima de 50 miligramas por litro e, ao final do teste, concentrações menores foram capazes de causar efeito tóxico agudo. Então, a partir de concentrações acima de 12,5 também demonstraram efeito tóxico sobre esses organismos. Além da mortalidade e da imobilidade, nós também observamos algumas outras alterações comportamentais em alguns dos organismos que foram expostos ao imidacloprido. Aqueles organismos que permaneceram vivos após 24 horas de exposição à maior concentração de imidacloprido testada no presente trabalho, que foi de 100 mg por litro, eles apresentaram redução da capacidade natatória e eles permaneciam no fundo do recipiente movendo-se em pequenos círculos, completamente diferente do grupo controle, que eles conseguiam atingir diferentes níveis da coluna d'água e eles também apresentavam nado aleatório dentro do recipiente. Essa perda da capacidade natatória, de acordo com alguns trabalhos da literatura, está associada à redução do equilíbrio corporal. Então, como o imidacloprido ele atua sobre o sistema nervoso dos organismos, então esse composto pode ter afetado, pode também ter tido um efeito sobre o sistema nervoso de Daphnia similis, que causou essa perda do equilíbrio corporal e resultou nessa redução da sua capacidade natatória. Bom, então, a partir desses resultados, a gente chega à conclusão de que o imidacloprido ele causa sim efeito tóxico sobre Daphnia similis e de que ela também foi mais sensível quando comparada aos às outras espécies de Daphnia, e que o tempo foi uma variável relevante para a análise do efeito desse inseticida. Após 24 horas, a gente conseguiu observar efeito tóxico já nas concentrações acima de 50 mg por litro, só que com maior tempo de exposição, a concentração que causou efeito foi menor. Então, demonstrando que quanto maior o tempo de exposição, mesmo em concentrações menores, esse organismo pode ser afetado por esse composto. Além disso, efeitos comportamentais caracterizados pelo comprometimento da capacidade natatória foram observados. Aqui algumas referências e nosso agradecimento à CAPES pela concessão da bolsa. E é isso. Obrigado. Oi, meu nome é Lucas Conegundes Nogueira, sou aluno da Universidade do Estado de Minas Gerais, UENG, Unidade Frutal. O título do projeto é Características Químico-Tecnológicas da pasta de milho, obtida a partir de 3 diferentes híbridos destinada à produção de etanol. Nos últimos anos, o mercado brasileiro, decorrente dos veículos flex-fuel, está tendo uma grande crescente na produção deles. E decorrente dessa dessa crescente produção de veículos flex-fuel, a produção de etanol no país vem sendo cada vez mais requisitada, decorrente ao preço e outros ganhos. Decorrente disso, o milho ele vem ganhando força no mercado como uma nova matéria-prima para complementar essa produção de etanol do país, auxiliando ali nos números finais, ajudando a produção de etanol com a utilização da cana. Porém, como é uma nova matéria-prima que está surgindo no mercado nos últimos anos, algumas informações ainda não estão claras na literatura. Ainda faltam informações, como, por exemplo, quais cultivares, variedades ou híbridos
tem o melhor rendimento na produção de etanol, porque atualmente os grãos de milho eles são cultivados mais para alimentação animal, o foco, e mais o que tem também uma grande porcentagem tem também uma maior produtividade no campo, e não em questão de produção de etanol. Decorrente disso, o objetivo do projeto foi avaliar as características químico-tecnológicas das pastas de milho obtidas de 3 híbridos experimental, visando a identificação da cultivar que melhor produziu compostos envolvidos na produção de etanol. O delineamento experimental do projeto foi inteiramente causalizado com 4 repetições. Os híbridos que foram utilizados foram da Decalb 363, da Decalb 636, da Pioneer 3754 e da Syngenta 8454. O procedimento utilizado foi, a gente pegou os grãos de milho, triturou em uma granulometria de até 2 milímetros, a gente fez a separação em uma peneira para deixar homogênea a amostra, utilizou 200 gramas por litro de água acidulada, uma água com teor de pH 5,5. Na sequência, a gente aqueceu a amostra, fez um cozimento dela até 100 graus Celsius durante 1 hora. Durante esse processo, a gente adicionou 1/3 da enzima alfa-amilase e, posteriormente, a adição da enzima, desse 1/3 da enzima, a gente esperou durante 1 hora esse cozimento e, após o término de 1 hora, ficou por aquecimento até 80 graus Celsius e a gente adicionou os outros 2/3 da enzima. Por que teve essa separação da adição da enzima? Porque a não adição de 1/3 da enzima promove a gelatinização da amostra, impedindo que no final do processo de cozimento a gente possa separar, peneirar, filtrar ali a amostra e separar o líquido, que é a pasta, dos grãos de milho. Bom, essa pasta a gente pegou e fez algumas análises, como Brix, açúcares redutores totais, pH, acidez total, compostos fenólicos totais e teor de amido, os 3 diferentes híbridos. Para o grau Brix, a Decalb e a Syngenta teve valores similares, na casa dos 19%. Porém, ao avaliar os açúcares redutores totais, a quantidade de sólidos solúveis foi maior no híbrido da Syngenta, cerca de 14,6%. Avaliando o pH, eles foram similares ao que o processo exigiu na hora da água acidulada. Como a gente adicionou água acidulada de 5,5, na avaliação final eles ficaram com 5,6 e 5,8, não teve uma diferença muito grande. A acidez total da Syngenta, ela teve 1,2, avaliando os demais híbridos, ela foi o dobro de acidez na amostra. Já os compostos fenólicos, a Syngenta, ela proporcionou na análise 324 miligramas por litro. E na literatura, ela diz que valores acima de 300 miligramas por litro, esses compostos inibem e prejudicam na hora da fermentação. Eles inibem a levedura e prejudicam a viabilidade celular no processo fermentativo. O teor de amido foi maior no híbrido da Syngenta. Porém, a gente pode inferir que essas moléculas são maltodextrose que não são quebradas pela alfa-amilase. Porém,
Na, na parte da fermentação, que seria o procedimento posterior à separação da pasta, ali na metodologia, é necessária a adição da enzima glucoamilase, que ela sim vai poder quebrar essas maltodextrose, tornando o processo mais eficiente. Com isso, conclui que o processamento do híbrido da Syngenta 8454 resulta em maior teor de açúcar e acidez na pasta. A referência utilizada na metodologia e agradecimento à FAPEMIC pela bolsa concedida no projeto. Obrigado. Olá, meu nome é Lucas Conegundes Nogueira, sou aluno da Universidade do Estado de Minas Gerais, UENG, Unidade Frutal. O título do trabalho é Utilização de água marrom para clarificação do caldo de cana. Bom, hoje o açúcar e o etanol, eles são produzidos no mundo inteiro, principalmente no Brasil, que são grandes fornecedores para o mercado internacional e nacional. E na produção do açúcar, após o caldo de cana ser extraído, ele passa por um tratamento de caldo, onde é adicionado um polímero sintético. Esse polímero sintético, ele é produzido a partir da acrilamida. Ele é um produto importado e para os seres humanos ele tem um potencial cancerígeno e neurotóxico. E para que utiliza esse polímero no processo de tratamento de caldo? Ao adicionar o polímero no caldo de cana, ele ajuda principalmente na remoção de impurezas que vêm do campo onde é feita a colheita, como, por exemplo, parcialmente a terra, que vem junto ali dos colmos ali da cana. E também, no momento da extração, vem um pouco de bagaço de cana, que o bagaço segue para a caldeira e o caldo destinado para a fábrica. E nesse caldo vem essas impurezas. Aí o polímero ele ajuda a retirar essas impurezas, além de ajudar na cor em si do caldo, tanto para clarificar ele. Um produto natural que a gente utilizou foi a alga marrom. Ele é utilizado para preparar água nutriente como reagente, apresenta potencial, ele na literatura a gente deu uma pesquisada, não encontramos muita coisa, mas ele tem um potencial para a clarificação do caldo de cana pelo poder floculante que ele apresenta. É aquela viscosidade que apresenta quando o material é aquecido. Bom, decorrente disso, o objetivo do trabalho foi avaliar a floculação do caldo de cana utilizando o extrato de água marrom, o floculante sintético, como auxiliares na floculação. A metodologia, o delineamento experimental, ele foi inteiramente causalizado com 3 tratamentos e 8 repetições. Foram utilizados no tratamento o floculante, a alga e uma amostra como controle. O polímero utilizado foi o MagnaFloc, 1,5 mg por litro. Da alga, a gente fez um extrato a partir de 1 grama em 1 litro de solução de cloreto de cálcio, 0,5 mol. Essa extração foi feita por agitação de 30 minutos. E após a agitação de 30 minutos, a gente filtrou e pegou o líquido ali extraído. E como funcionou? A gente pegou o caldo de cana, após ser extraído por moenda, uma moenda industrial,
própria para laboratório. A gente peneirou esse caldo para retirar a maior parte das impurezas que continha. Ajustamos o pH com leite de cal para 7 e aquecemos a 100 graus. Posteriormente, a gente adicionou o caldo de cana em um decantador, adicionando, como na figura ele mostra, da esquerda para a direita, o polímero, no sequência a alga e o controle. Após a adição dos componentes, a gente avaliou a velocidade de sedimentação, a porcentagem de lodo formado e a turbidez do caldo clarificado. Essa turbidez a gente pegou o caldo clarificado após a sedimentação e avaliou. Bom, os valores médios obtidos para a turbidez, velocidade de sedimentação e volume do lodo do clarificado com diferentes flutuantes foram na tabela 1. Avaliando o controle por alga para a velocidade de sedimentação, quando a gente avaliou no controle, os flocos, as impurezas que estavam na amostra, elas não flocularam, eles ficaram suspensos no caldo e não teve sedimentação. Já no polímero e na alga, teve a sedimentação de 0,2 centímetros por minuto. Avaliando o lodo, o polímero e a alga, 5% a gente mediu e teve 5% de lodo formado no fundo do decantador, quanto que no controle não teve, ficou 100%. Avaliando a turbidez, o polímero, ele apresentou 74 NTU e a alga 86 NTU. O polímero ele foi mais baixo, avaliando o caldo clarificado. Porém, a alga não teve diferença significativa, decorrente da avaliação da estatística que a gente promoveu. Fazendo um fechamento dessas análises, os resultados eles foram muito interessantes, pois demonstra que o extrato de alga marrom apresenta uma eficácia similar ao floculante sintético, que é utilizado nas indústrias, e os valores são melhores que o determinado por Costa et al. 2016, quando ele estudou a moringa como um produto potencial para auxiliar na produção, na floculação do caldo. Decorrente disso, tem como conclusão que a utilização de alga marrom como clarificante do caldo de cana apresenta comportamento similar ao polímero sintético. A referência utilizada foi a do Costa, como exemplo, na discussão, e tem os agradecimentos da PAPQ, da UENG e FAPEMIG pela bolsa concedida. É isso, obrigado. Olá, me chamo Vitória Galdino Ramos, sou graduanda do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas pela Universidade de Pernambuco, campus Petrolina, e apresento o trabalho intitulado Fungos micorrízicos rabusculares em solo salinizado no projeto de irrigação Nilo Coelho, em Petrolina, Pernambuco, no 17º Congresso Nacional do Meio Ambiente. Então, o acúmulo de sais solúveis na superfície do solo resulta num processo chamado de salinização. Esse processo de salinização ocorre em regiões áridas e semiáridas, onde a evaporação é alta e a quantidade de chuvas são muito reduzidas, tornando-se assim um grande problema em diversos países. A salinização afeta, além da vegetação e do próprio solo, os micro-organismos. Dentre os micro-organismos afetados estão os fungos micorrízicos rabusculares. Os fungos micorrízicos rabusculares pertencem ao filo Glomeromicota e vivem em simbiose mutualística com a maioria das plantas terrestres de forma harmônica e não patogênica, na qual ambos são beneficiados, proporcionando assim uma melhor absorção de água e nutrientes.
Esses fungos, além de aumentar o crescimento das plantas, também auxiliam na redução de estresses abióticos e bióticos sofridos pelos vegetais, tais como estresse hídrico, maior tolerância a patógenos e maior tolerância a ambientes salinos. Diante da importância desses micro-organismos para o ambiente e do potencial desses como indicadores de qualidade do solo, o objetivo do nosso trabalho foi avaliar a colonização micorrízica e a densidade de esporos de fungos micorrízicos arbusculares presentes em solo salinizado do projeto de irrigação Senador Nilo Coelho, N11, no Vale do Submédio São Francisco, em Petrolina, Pernambuco. Na metodologia, o solo foi coletado em duas áreas. A área de caatinga salinizada, localizada no projeto de irrigação Senador Nilo Coelho, e a área de caatinga nativa, considerada controle, localizada próxima à área salinizada, ambas em Petrolina, Pernambuco. O solo foi constituído de 40 amostras de solo mais raízes, foram coletadas a 30 centímetros de profundidade, nas quais foram 20 amostras coletadas na área salinizada e 20 amostras na área de caatinga nativa, em 2 períodos de coleta, no seco e no chuvoso. Após a coleta, as amostras foram conduzidas ao Laboratório de Culturas Agrícolas e Caatinga no Submédio São Francisco, ALACAXF, da Universidade de Pernambuco, para avaliação dos FMA. Para a densidade de esporos, estes foram extraídos de 50 gramas de solo por peneiramento úmido, seguido por centrifugação em água e sacarose, seguindo a metodologia de Gerdemann e Nicholson. Após esse procedimento, os esporos foram separados por cor e por tipo e depois quantificados em estereomicroscópio. Já para a percentagem de colonização micorrízica, foi utilizada a metodologia de Giovanelli e Mossi, nas quais foram avaliadas as raízes que foram separadas do solo, lavadas e clarificadas com hidróxido a 10% e posteriormente coradas com azul de tripã, utilizando-se a metodologia de Phillips e Riemann. Para comparar a área salinizada com a área não salinizada, os dados foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Tuck. Nos nossos resultados, foi observado que a colonização micorrízica foi significativamente menor nas raízes coletadas na área salinizada durante o período seco. Ebrahim e Salim, em 2017, observaram que a colonização micorrízica sofre uma diminuição com o aumento da salinização no solo. Isso explica a baixa colonização encontrada na área salinizada. Essa menor colonização encontrada na área salinizada também pode estar relacionada com o baixo número de espécies vegetais vivas, já que os FMA necessitam de raízes vivas para realizar a colonização. Em relação aos períodos de coleta, foi encontrada diferença estatística apenas na área de caatinga nativa, onde houve maior percentagem de colonização micorrízica nas plantas coletadas durante a estação seca. Resultados semelhantes foram encontrados por Teixeira Rios et al. Em 2018, que observaram que a colonização micorrízica foi maior nas plantas coletadas na caatinga no período seco. Silva et al. Em 2005, afirmam que algumas espécies de FMA só são encontradas no período seco, e isso pode explicar a maior colonização ter sido encontrada nesse período. Ainda de acordo com Maia et al., em 2010, os fungos micorrízicos, quando estão sob longos períodos de seca, investem muita energia na colonização de raízes. E esse fato explica e corrobora com os nossos resultados por colonização de FMA. Em relação à densidade de esporos, não foi encontrada diferença estatística nem para as áreas de coleta, nem para os períodos de coleta. Nobre et al., em 2010, também observaram que a densidade de esporos tende a ser maior no período chuvoso que no seco. Porém, no presente trabalho, a densidade de esporos não foi afetada nem pelo tempo e nem pela área. Por fim, o presente trabalho concluiu que a salinização afeta negativamente a colonização micorrízica, porém a quantidade de esporos de FMA não são afetados pela presença de sais. Gostaríamos de agradecer à FACEP pela concessão de bolsa ao primeiro autor
e por todos os responsáveis pelo Congresso Nacional do Meio Ambiente. Boa tarde, meu nome é Paula Irigon, sou professora do curso de Saneamento Ambiental do IFSU Campus Pelotas, em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Desenvolvo pesquisa sobre a extração de sílica pelo processo Sol-Gel a partir de resíduos industriais. O trabalho que estou apresentando tem como título Caracterização da cinza de casca de arroz como precursor de sílica, determinação do percentual amorfo. A introdução aborda inicialmente a dificuldade de destino final para a cinza de casca de arroz queimada na indústria de arroz e derivados na nossa região. A casca de arroz é utilizada como biomassa para o aquecimento das caldeiras e a cinza proveniente da queima não controlada apresenta alto teor de material incombusto. Dessa forma, difícil reaproveitamento como pozolana artificial e dificulta muito o descarte final. A utilização do método Sol-Gel para extração de sílica a partir dessa cinza é apontada como uma solução possível para o resíduo. Dessa forma, a introdução também aponta as restrições para a aplicação do processo Sol-Gel, que são diretamente associados à temperatura da queima da casca de arroz. O processo Sol-Gel se restringe à extração da sílica amorfa, e quando a queima de casca de arroz ocorre em temperaturas relativamente altas, a cinza apresenta alto teor de sílica cristalina, afetando desse modo o rendimento do processo de extração. O objetivo desse estudo é determinar o percentual de sílica amorfa contida em dois tipos de cinza de casca de arroz e assim definir o rendimento máximo da extração de sílica pelo método Sol-Gel para cada um dos casos. A metodologia adotada consiste na utilização da análise de difração de raio-x com Rictveld e padrão interno em duas amostras de cinzas obtidas de processos de queima bastante distintos. Na primeira amostra, a casca de arroz foi utilizada como biomassa e a amostra foi fornecida para uma empresa local, segundo a qual a queima ocorreu a temperatura de aproximadamente 850 graus. A segunda amostra foi doada por uma pesquisa do IFSU Campus Pelotas, que estuda a obtenção de bioóleo por pirólise. O processo de queima de pirólise ocorreu com aumento da temperatura gradual ao limite de 650 graus Celsius, em ambiente controlado e na ausência de oxigênio. Com relação às análises, a difração de raio-x é uma técnica bastante difundida, utilizada para a identificação das estruturas cristalinas de materiais policristalinos. Trata-se de uma técnica qualitativa, onde a composição da amostra é determinada pela identificação de picos cristalográficos característicos. O método Rictveld é usado para quantificar as estruturas cristalinas. Trata-se de um método matemático, por meio do qual é possível calcular e quantificar a estrutura cristalina a partir da intensidade dos picos apresentados no resultado da DRX, nos difratogramas. Contudo, para a quantificação de fases amorfas, ainda é necessário a adoção do padrão interno para auxiliar os ajustes de cálculos de análise de Rictveld. A técnica de padrão interno consiste em adicionar à amostra de cinza uma amostra padrão, 100% cristalina e com composição conhecida. A figura 1 apresenta o difratograma da zincita, que é o padrão interno adotado nesse trabalho. A figura 2 apresenta o resultado da análise para a cinza de engenho, onde foi usado padrão 60% de zincita. Na figura, além dos picos cristalográficos correspondentes à zincita, identifica-se também o halo de amorfismo característico para a sílica, bem como picos cristalográficos de menor intensidade que apontam a formação de cristais na estrutura da cinza. A sílica da amostra de cinza de engenho apresentou 87,9% de amorfismo. A formação de cristais é compatível com o esperado,
visto que a temperatura do forno da empresa foi determinada em aproximadamente 850 graus Celsius. E segundo a bibliografia, a partir dos 750 graus Celsius começa a formação de cristais na estrutura da cinza de casca de arroz. O resultado de DRX de pirólise não se identifica nenhum pico cristalino, de modo que a sílica foi considerada 100% amorfa, não havendo necessidade de aplicação de Rietveld, muito menos da adoção de padrão interno. Como conclusão, os resultados permitem afirmar que ambas as cinzas apresentam potencial como precursores de sílica pelo processo sol-gel. O método adotado mostrou-se bastante interessante e uma alternativa aos métodos indiretos baseados na reação pozolânica tão usuais. As referências bibliográficas utilizadas estão no resumo expandido e no banner. Obrigada. Olá a todos, meu nome é Gilmara Fagundes. Estou participando do 17º Congresso Nacional do Meio Ambiente em Poços de Caldas, com o trabalho da reutilização do EPI para promover a sustentabilidade na indústria automotiva. Os integrantes deste trabalho são Gilmara, o professor Alexandre e a professora Tânia. Este trabalho faz parte da minha dissertação de mestrado na área de meio ambiente no Instituto Lactec, na cidade de Curitiba, Paraná. Introdução. As indústrias automotivas buscam cada vez mais reduzir custos com o EPI para promover a sustentabilidade e diminuir os impactos ambientais. Os EPIs protegem os trabalhadores, conforme determina a legislação. O volume gerado do seu descarte demonstra grande impacto ambiental. É o caso da luva de PVC. O processo de higienização da luva é uma das formas sustentáveis que proporcionam ganhos ambientais e econômicos. Objetivo: minimizar o impacto ambiental do descarte da luva de PVC por meio da higienização e promover a sustentabilidade com ganhos econômicos e ambientais na indústria automotiva. Metodologia. Trata-se de um estudo de caso sobre a utilização e volume de descarte da luva de PVC em 8 células produtivas na indústria automotiva durante o ano de 2019. Tabela 1. Utilização da luva de PVC nova. Nesta tabela, descreve as células produtivas que foram utilizadas a luva de PVC, a quantidade de funcionários, a quantidade de luvas utilizadas, o custo total na aquisição, o peso em descarte e o descarte total em reais. Resultados. Para comprovar o estudo, foi comparado a utilização das luvas de PVC no ano de 2019, com a proposta de higienizar as mesmas. Tabela 2. Utilização da luva de PVC nova e higienizada. Foi realizado o mesmo processo da tabela 1, demonstrando as luvas novas e higienizadas nesta tabela. A figura 1, os custos da luva nova e higienizada demonstrada no gráfico. Figura 2, o peso e custos de descarte da luva em 2019. Esta figura demonstra a comparação das luvas novas e higienizadas em peso e valor de descarte. Nesta comparação, a luva nova atinge o peso de 11.502 quilos e a higienizada 7.476 quilos, ou seja, índice de 35% menor que o resíduo gerado.
o custo de descarte total é reduzido no mesmo índice. Conclusões. A preocupação com o volume de resíduo descartado na indústria automotiva buscam estratégias para minimizar os impactos ambientais. Neste contexto, a reutilização da luva de PVC apresenta eficiência e atinge redução de 35% em volume e custo de resíduo gerado. Vale ressaltar que o processo de higienização deve atender às exigências do fabricante de EPI e às leis, evitando prejuízo à indústria e ao meio ambiente. Referências. Estão descritas aqui algumas das referências extraídas do texto. Obrigada. Olá, eu me chamo Elias Fernandes, sou professor no Instituto Federal do Amazonas, campus São Gabriel da Cachoeira, e também sou doutorando em Agroecologia e Desenvolvimento Territorial pela Universidade Federal do Vale do São Francisco, em Juazeiro, Bahia. Vou apresentar para vocês o trabalho intitulado Piscicultura Agroecológica em Terras Indígenas, localizadas em São Gabriel da Cachoeira, Amazonas. São Gabriel da Cachoeira é um município que pertence ao estado do Amazonas, localizado na região norte do Brasil, e está distante cerca de 850 quilômetros da capital Manaus. Uma característica peculiar desse município é que sua população é predominantemente indígena, com cerca de 23 etnias. E além do português, também é falado nesse município os idiomas Nhangatu, Tucano, Yanomami e Baniwa. A região na qual esse município está localizado, que é a região do Alto Rio Negro, ela apresenta sérios problemas relacionados ao abastecimento alimentar, devido principalmente à baixa produção agrícola que existe nesse município, assim como devido aos períodos de seca que ocorrem nessa região, onde o acesso ao município fica comprometido, tendo em vista que o principal meio de acesso ao município é por via fluvial e também aérea. Considerando essas particularidades do município, o acesso, o fornecimento de alimentos se torna complicado, principalmente no período de seca do Rio Negro. Além disso, a produção pesqueira não atende à demanda regional e existe a necessidade de importar pescado de outros municípios, principalmente Manaus, Santa Isabel e Barcelos. Então, considerando essas características do município de São Gabriel da Cachoeira, esse nosso projeto teve como objetivo investigar práticas de iniciativas agroecológicas na produção de peixes em São Gabriel da Cachoeira. Metodologia. Essa pesquisa ela tem um caráter qualitativo, tendo em vista que para sua realização foram realizadas pesquisas documentais. Essas pesquisas documentais são de publicações do Instituto Socioambiental, que é uma ONG que atua nessa região do Alto Rio Negro, e foi analisado o boletim número 1 de 1999, para que nós pudéssemos justamente verificar como a piscicultura ela tem sido desenvolvida nesse município. Como resultados, destaca-se que antes da instalação da piscicultura nesse município, foi gerado um período de discussão entre as organizações que atuam naquele município, então o Instituto Socioambiental, a Federação Indígena, a Associação Indígena do Alto Rio Tiquié, e com isso chegou-se à conclusão que o município ele passa por uma escassez de recursos pesqueiros, principalmente devido à baixa produção do próprio rio e também ao aumento populacional, que tem feito com que o estoque pesqueiro diminua cada vez mais.
Então, isso surge como uma problemática em relação ao fornecimento de peixe no município, e daí surgiu a ideia do desenvolvimento da piscicultura nessa região, justamente para combater esse desabastecimento alimentar, principalmente nas comunidades mais distantes do município de São Gabriel da Cachoeira. Então, a produção de peixes nessa região, ela visa principalmente a garantia da segurança alimentar para essas populações, e o que nós observamos ao longo da pesquisa documental é que, com relação às práticas agroecológicas da piscicultura desenvolvida nesse território indígena, é que existe um respeito ao sagrado. Então, na inauguração da estação de reprodução de peixes, estação Caruru, no Alto Rio Tiquié, que pertence ao município de São Gabriel da Cachoeira, nós verificamos ritos de benzimento, nós verificamos que as comunidades criaram diretrizes para o desenvolvimento dessa piscicultura. Então, desenvolver a piscicultura apenas com espécies nativas, o cultivo apenas para fins de subsistência, a alimentação desses peixes deveriam ser feitas com recursos da agrofloresta. Então, o milho que é cultivado pelos indígenas, o arroz, as frutas, também serviriam para a alimentação dos peixes. Eles defendem a não dependência de recursos externos, tendo em vista que o município é muito distante e as comunidades também. Então, o acesso à ração, por exemplo, é um fator que inviabilizaria a piscicultura se não fosse a alimentação a partir dos recursos agroflorestais. Também dentro dessas diretrizes agroecológicas que as populações tiveram, nós verificamos a não dependência de recursos externos, a sustentabilidade do sistema produtivo, considerando respeito à água, à floresta, e também a defesa do bem viver. Com isso, nós concluímos que existem iniciativas de desenvolvimento da piscicultura agroecológica no município de São Gabriel da Cachoeira, porém, por motivo de ordem organizacional, a estação foi fechada e nós defendemos a reativação da estação para que haja produção de formas jovens e que essas formas jovens sejam distribuídas nas comunidades, contribuindo assim para a segurança alimentar e nutricional. Como agradecimento, nós agradecemos ao Instituto Federal do Amazonas, Campus São Gabriel da Cachoeira, e obrigado. Bom dia, meu nome é Cauê Barbosa Coelho, eu sou aluno de mestrado do Programa em Ciência e Tecnologia Ambiental na UPE, Universidade de Pernambuco. Vim apresentar o trabalho que tem como tema micorrizas arbusculares em pomares de fruteiras arbóreas, uma revisão sistemática, no 17º Congresso Nacional do Meio Ambiente. Bom, os fungos micorrízicos arbusculares, FMAs, eles são encontrados associados ao sistema radicular da maioria das plantas, numa simbiose denominada micorrízica arbuscular, ou MA. Essa simbiose ela é muito importante em ambientes agrícolas, pois ela acaba aumentando a área da superfície da radícula e promove um aumento na absorção de nutrientes e de água. Consequentemente, ela proporciona um aumento na taxa de crescimento e desenvolvimento das plantas e na produção de frutos. O objetivo do trabalho, então, foi investigar a atividade das micorrizas arbusculares em pomares de fruteiras arbóreas em função das variedades cultivadas e do manejo utilizado no pomar. Como metodologia, o trabalho ele seguiu o modelo Prisma para a construção de uma revisão sistemática e foi utilizada a plataforma Web of Science e Scopus como plataformas de busca, e a data de busca foi entre abril e maio de 2020. Foram incluídos artigos publicados de 2010 até 2020 em língua portuguesa ou inglesa, que abordassem a temática da micorrízica arbuscular em pomares de fruteiras arbóreas, principalmente em condições de campo. E foram excluídos os estudos que não apresentassem os dados de colonização micorrízica ou densidade de esporos em fungos micorrízicos arbusculares. As palavras-chave utilizadas nas buscas foram
micorrizas arbusculares combinadas com fruteiras arbóreas, pomares e manejo do solo. Como resultado, nós tivemos a criação de um fluxograma e uma tabela. Inicialmente, no fluxograma, é possível perceber o número de artigos que foi encontrado nas buscas, utilizando as mesmas palavras-chave. Então, no Web of Science foi encontrado 281 artigos e na plataforma Scopus 112. Esses artigos, a partir daí, passaram por um processo de triagem, seguido de elegibilidade, até serem incluídos na revisão. Todos os artigos incluídos e excluídos, eles só passaram por essas etapas a partir de critérios de inclusão e exclusão. Assim, chegou ao número final de 7 trabalhos. A partir da inclusão dos artigos selecionados, foi feita então uma tabela de atributos com os artigos que foram selecionados, como vocês podem ver. Foram 7 trabalhos escolhidos e os atributos para ser extraídas as informações foram as fruteiras e o manejo, a colonização por micorriza arbuscular, a colonização total e a densidade de esporos. Então, em cada uma dessas publicações foi extraída essas informações e construída a tabela. Após extrair, então, todas as informações importantes necessárias na tabela de atributo, foi possível, então, perceber que a colonização micorrízica total ela foi relativamente alta, variando de 20% a 84% nas espécies presentes nos artigos selecionados. A colonização IFAO foi avaliada em laranjeiras e abacateiro e variou entre 50% e 82%. Já a colonização vesicular ela foi baixa em citros, 0,3% a 8%, e alta em abacateiro, de 60% a 77%. A colonização arbuscular foi avaliada em citros e abacateiro, variando de 17% a 45%, sem diferenças entre as espécies presentes. Diante desses resultados, foi então possível concluir que tanto a densidade de esporos de FMA como a colonização e associação em suas raízes foram afetadas por parâmetros da planta, do manejo e edafoclimático. Sendo assim, ainda é necessária a realização de mais estudos, principalmente em campo, para caracterizar adequadamente essas variações e os efeitos na produtividade de fruteiras, buscando sempre a aplicação dos FMAs de uma forma a agregar na sustentabilidade da agricultura. Olá pessoal, meu nome é Raíssa Fernanda Matias, eu sou aluna do mestrado em Tecnologias Limpas da Unicesumar. O meu trabalho tem como tema Práticas Conservacionistas e Processos Erosivos, Revisão de Literatura, e eu estou participando do 17º Congresso Nacional do Meio Ambiente de Poços de Caldas. O meu trabalho tem como temas Práticas Conservacionistas e Processos Erosivos, Revisão de Literatura. O processo de erosão do solo é uma das principais causas de degradação do nosso solo, né? Que torna os nossos solos brasileiros inférteis e com isso vai diminuir, né, a produção agrícola. O processo de erosão do solo é considerado um dos maiores problemas ambientais em escala global, pois além de proporcionar perdas de solo e nutrientes, está associada a inundações, assoreamento e poluição de corpos hídricos. As práticas utilizadas para a conservação são de fundamental importância no controle de perdas de partículas do solo. Então, com isso, meu trabalho teve como objetivo realizar uma revisão bibliográfica sobre o efeito do uso de práticas conservacionistas nos processos erosivos e preservação dos solos e dos ecossistemas que ficam aos arredores de áreas agrícolas. A metodologia utilizada foi uma revisão de literatura científica nacional e internacional, com base na produção científica veiculada em periódicos indexados nos bancos de dados da ICIELO e na base Web of Science. Os resultados de minhas discussões foram que muitos autores, né, realizaram diversos estudos e a maioria de todos os estudos, né, indicaram que a erosão do solo é uma das maiores perdas de fertilidade dos nossos solos. E diversos estudos indicam que a eliminação da cobertura do solo leva à redução dos teores de matéria orgânica
dos nutrientes do solo e da infiltração de água, da chuva no solo. E, em consequência, produz aumento na taxa de erosão. E a agricultura conservacionista está sendo promovida como uma forma de reforçar a sustentabilidade da produção agrícola, principalmente através da conservação de recursos naturais. Então, quando o agricultor coloca em prática as práticas conservacionistas, ele está preservando o solo. Além do solo, ele está preservando as matas ciliares ao redor das suas áreas agrícolas e também a microbiologia desse solo. O uso de tecnologias como o sistema de plantio direto, utilizando culturas de cobertura e rotação de culturas, pode representar uma alternativa viável para reduzir o impacto no uso intensivo da terra e promover a melhoria das propriedades químicas e físicas do solo. Então, o agricultor tem que sempre colocar essas práticas conservacionistas, empregando na sua produção. O uso da tecnologia do plantio direto vai proporcionar o plantio pela palhada. E com isso, vai ter uma conservação da microbiologia, das características físicas e químicas desse solo. O agricultor vai conseguir preservar a fertilidade do seu solo e produzir mais, sem degradar ao meio ambiente. Porque as práticas conservacionistas não vai deixar a erosão levar os nutrientes para os rios, as nascentes, né, aos arredores dessas plantações. E com as conclusões foram que a erosão hídrica do solo é uma das principais causas da redução da produtividade agrícola, levando com a água os nutrientes essenciais para o desenvolvimento das plantas. Uma das soluções para a diminuição desse problema é a implantação de práticas conservacionistas do solo, como a manutenção dos resíduos culturais na superfície do solo e plantio direto. Eu queria agradecer a todos pela atenção e qualquer dúvida eu estou à disposição.